Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, no Dia Internacional do Idoso, de 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. Há uma enorme preocupação das pessoas com o idoso, pelo menos não uma retórica do idoso, retórica da melhor idade e tal. Isso é muito comum. Eu tenho uma preocupação com o idoso desde que eu era jovem. Eu me preocupava muito, eu tinha meu avô, minha avó, meu pai, né, que estava, minha mãe e tal. Então eu tinha sempre uma grande preocupação e cresci com essa preocupação até envelhecer. Eu quero ficar, e dou graças a Deus ter ficado velho, né, porque muitos contemporâneos meus não tiveram a mesma sorte que eu de envelhecer. Envelhecer com saúde, envelhecer com saúde física e saúde mental, envelhecer com muitos amigos, envelhecer fazendo as coisas, né? Ativo, sendo útil, exercendo a cidadania em sua plenitude, e podendo já, no ocaso, né, já dos 70 para cima, poder ainda ter projeto de vida. As pessoas têm que ter projeto, não importa a idade. Quando você não tem mais projeto, você vira um objeto da própria frustração. O que eu vou fazer amanhã? E você para de envelhecer quando tem um projeto para implementar. O meu projeto atual é esta candidatura para deputado estadual. Eu deixei de concorrer a eleições em 1998. Mas lá para cá sempre tive projeto de fazer programa de rádio, projeto de escrever um livro, projeto de fazer programa de televisão na internet e também na televisão convencional, projeto de escrever mais um livro. Eu tenho os meus projetos que não vão parar enquanto eu estiver vivo, porque o que me faz vivo é exatamente a capacidade ou a pretensão de continuar fazendo projetos. O meu projeto, a minha proposição aqui para este mandato de deputado estadual, que vai ser decidido no dia 7 de outubro, na eleição, ele tem como prioridade os idosos. E eu faço isso legislando em causa própria, até porque tenho idade suficiente, até de sobra, para me candidatar à representação dos idosos no Poder Legislativo. E tenho, além naturalmente da rotina, né, de cuidar do interesse dos idosos, na preservação das leis que estão aí, na modificação das leis para favorecer o cidadão de melhor idade,
eu tenho duas propostas que se sobressaem e pelas quais eu vou dedicar parte do meu tempo como prioridade no meu mandato. Primeiro é o projeto da criação do Hospital Geriátrico de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande. Hospital do Estado. Eu defendo o Hospital da Criança, sempre defendi, e defendo o Hospital do Idoso. Um hospital, um lugar onde o idoso tenha respeito, seja respeitado, seja atendido com prioridade. Não dependa de ficha azul, ficha amarela, cor vermelha, cor de rosa. Chegou, não está se sentindo bem, é atendido, porque nenhum cidadão, e principalmente idoso, vai fingir que está doente. Aliás, ele finge que, é mais fácil ele fingir que não está doente, que está são, do que estando doente. Então, este hospital geriátrico, regional geriátrico, é uma proposta que eu vou perseguir, um resultado que eu vou perseguir durante todo este mandato. Seja qual for o governador eleito, se for o governador do meu partido, do PDT, melhor ainda, fica mais fácil dialogar, até porque a gente tem conversado muito sobre isso durante a campanha eleitoral. E a segunda, recebendo aqui a mensagem do meu irmão e amigo Montezuma Cruz: onde você anda, Montezuma? Montezuma não para, né? Ele gosta muito do norte do país, Rondônia, tal, fronteira Brasil-Colômbia, Brasil-Venezuela. Boa tarde. IBGE constatou há pelo menos 2 anos: o país tem mais idosos. Gostei do que você diz. O idoso experiente precisa alimentar o projeto. Deus lhe ilumine sua caminhada, tomara que você se eleja. Muito obrigado, Montezuma. Mas o meu pensamento é esse. Acima de todas as prioridades que a gente possa destacar, a velhice, ela é muito mais confortável quando o idoso, né, a pessoa, tem um projeto de vida. Eu me lembro, meu pai morreu novo, meu pai morreu com 75 anos. Teve um câncer na próstata. E naquele tempo, hoje o câncer da próstata é meio banal, hoje até o pessoal consegue eliminá-lo com uma certa facilidade. Há muito recurso da médico, né, naquele tempo não tinha. Meu pai morreu em 1989. Naquele tempo em Campo Grande não tinha nem o hospital do câncer ainda. Ele morreu com um projeto, ele tinha projeto, eu me lembro do projeto que ele tinha, ele construiu uma casa numa aldeia onde eu nasci, lá em Pernambuco, ele queria lá de qualquer jeito construir uma casa no lugar onde eu nasci, onde ele tinha um barraco. Ele construiu uma casa para receber os netos quando fossem a Pernambuco. Então, era um projeto que ele tinha. Não conseguiu realizar, porque a morte chegou primeiro, mas ele alimentou essa ideia por durante muito tempo, juntou inclusive dinheiro, né, para construir essa casa. Era um homem que gostava muito de viver. O maior projeto dele era a própria vida. Ele queria viver. E queria viver ativo e produzindo. No dia que eu levei para o hospital, a última vez que eu levei para o hospital, ele estava me esperando. Estava usando uma muleta e estava no quintal de casa capinando o quintal. Quer dizer, ele, até na hora de morrer, ele tinha um projeto de vida, um projeto
para produzir, né? Estava na cabeça dele. Ele não esperava a morte, ele esperava sempre a vida e tinha sempre um projeto para encarar a vida. Outro ponto que eu tenho aqui nas minhas propostas encaminhadas à direção do PDT, do meu partido, foi... Aliás, eu tenho defendido isso com muita insistência, muito tempo, já levei para tudo quando foi governador. Até agora não consegui sensibilizar nenhum. Mas com a autoridade que o cargo vai me oferecer, eu vou poder pleitear com muito mais força este check-up anual gratuito para todas as pessoas com mais de 60 anos de idade. Eu ouvi ontem um debate, um trecho do debate, uma discussão entre o cabo Daciolo e o Ciro Gomes. O cabo Daciolo, reclamando, criticando a saúde no Brasil e criticando o Ciro Gomes pelo fato dele ter tido um problema na próstata e no lugar de ir para um hospital do SUS, ele procurou o Sírio-Libanês, que é um hospital caríssimo. E eu gostei da resposta que o Ciro deu. Ele falou que não ia fazer nenhuma demagogia, não. Que ele faz parte dos 20% dos brasileiros que recorrem, que podem pagar um plano de saúde. Aí sempre é aquela cobrança. Então por que o filho do político não vai para o SUS? Eu acho que não deve ir mesmo, não. Quem pode pagar o sistema, pode pagar o médico, que pague o médico. É um a menos, é uma vaga a mais que vai sobrar para uma pessoa que não pode pagar. Eu até cheguei a defender, quando deputado federal, um projeto criado a Poupança Saúde, para aqueles que pudessem pagar, que pagassem. Já naquele tempo, como hoje, quem não tinha plano de saúde corre o risco de morrer na fila do SUS. É uma realidade. Agora, é possível o Estado assegurar o direito à saúde disposto na Constituição Federal? Se houvesse uma gestão de saúde, mas não há. A realidade, o pessoal que mas o SUS é uma beleza. Eu também conheço o projeto do SUS. É um projeto muito bem elaborado, só que não funciona. Não funciona. Todos querem ter, porque o SUS não funciona, todos querem ter um plano de saúde, não funciona mesmo. E não é só o político que não quer se arriscar ir para um hospital público, um hospital do SUS. O Bolsonaro, quando foi esfaqueado agora, também não foi para o hospital do SUS. Ele foi para um hospital caro. Ele pode pagar. Porque num país onde a saúde é precaríssima, quem pode pagar vai ocupar uma vaga de quem não pode pagar. Pagou, pode pagar, paga. Outra coisa, não confiam o político e a população não confia na saúde pública que tem. O pobre vai ao posto de saúde, vai à UPA, porque não tem um plano de saúde. Se tivesse um plano de saúde, ele não tinha que esperar 7 anos no centro de especialidades médicas, como tem ocorrido aqui em Campo Grande. O cidadão entra na fila, fica esperando 7 anos
para ser consultado por um médico. Aí vai esperar mais 7 anos para fazer o exame. Aí, será que ele aguenta esperar? Depende da idade dele, né? O Figueiredo, General Figueiredo, presidente da República, teve um problema do coração. Sabe onde é que ele foi tratar? Nos Estados Unidos. Ele não foi tratar nem no SUS, daqui, nem no hospital local aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos. Com tratamento feito com dinheiro do erário público. Passagem, avião, foi no avião do governo. Não confia. Porque se o presidente da República não confia, por que eu vou confiar? Se o presidente da República não confia, por que o cidadão, o trabalhador vai confiar? Não confia. Ele vai ao posto de saúde, eu já fui, quando não pode pagar o plano de saúde. Porque se pode pagar, mesmo com toda a deficiência que tem, o plano de saúde ainda é melhor do que a saúde pública. Você tem que esperar, demora, atendimento e tal, mas ainda é melhor. Daí essa minha proposta aqui de um check-up anual gratuito para todas as pessoas com mais de 60 anos de idade. É muito caro, ô Sérgio Crema, é muito caro uma tomografia computadorizada, é muito caro. Uma ressonância magnética é muito cara, mas hoje você não faz nenhum tipo de tratamento hoje se não tiver. Esses exames eram sofisticadíssimos antigamente, hoje não. Hoje são extremamente necessários. Você não faz, agora vai lá marcar uma ressonância magnética lá no Centro de Especialidades Médicas. Quando você for atendido no laboratório, ressonância magnética já está superada de tanto tempo que passou. Ah, mas o Estado não tem laboratórios para fazer esses exames. Não tem. Contrata. Faz convênio com quem tem. Garante ao idoso, né, pessoa assim. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a isso, mas eu estou partindo aqui já para a mixaria, né, de 60 anos, só acima de 60 anos. Porque é uma idade mais vulnerável, né? Faixa etária mais vulnerável. Dos 60 anos para cima. Então, você vai reduzir, com um check-up, você vai reduzir o custo de saúde deste paciente. Através do quê? Da prevenção. É um diagnóstico de tratamento com medicamento barato, mais barato tal do que ir para uma cirurgia que custa uma verdadeira fortuna e ameaça, né, a vida, é um risco para a vida do cidadão. Não vejo, né, do ponto de vista financeiro para o Estado, não vejo dificuldade nenhuma do Estado, né, patrocinar, subsidiar este check-up. Porque só quem tem dinheiro, só quem é rico, quem tem plano de saúde é que pode fazer check-up. Por quê? É caro, vai onerar o Estado, tudo bem, é caro, mas nada é tão caro que vale uma vida. A vida vale muito mais do que qualquer preço que você puder colocar. Então neste Dia Internacional do Idoso, esta é a minha homenagem aos meus contemporâneos, aos idosos como eu, que dão graças a Deus ter alcançado a idade que a gente está alcançando. Eu dou graças a Deus ter ficado idoso, ter ficado velho, e quero envelhecer muito mais. Porque eu quero viver. Tantos que, da minha idade, né, contemporâneos meus, que morreram já faz tempo, e que poderiam ter prestado serviços relevantes à sua comunidade, à sua sociedade.
Eu quero viver e quero que todos vivam, os mais novos e mais velhos que eu, vivam muito mais. Está aumentando, né? A média de vida no Brasil está aumentando a cada ano que passa. Hoje, cerca de 12 a 13% da população brasileira tem mais de 60 anos. E a tendência é aumentar isso. Então temos que oferecer a esta comunidade, essa parcela significativa da demografia brasileira, oferecer a melhor condição de vida e criar neste segmento um nicho extraordinário, nicho de mercado. Então os capitalistas, as pessoas que pensam em lucrar, têm que pensar nisso também. Que o idoso, né, não é apenas remédio que ele usa, não. Ele tem entretenimento, ele tem turismo, tem coisas, né, que você pode oferecer ao idoso e que pode representar uma significativa parcela de lucratividade para quem fizer investimento na geriatria aí, nos idosos e tal. Parabéns a todos os idosos de todo o Brasil e de todo o mundo. O programa Tribuna Livre da FM Capital está apresentando todos os dias pesquisa com os candidatos ao Senado. Já foram ouvidos vários candidatos, cada um mostrando suas propostas, respondendo a dúvida a curiosidade dos eleitores, e nas suas entrevistas procurando seduzir, né, para conseguir o voto para garantir a vaga. Esse ano são 2 vagas para o Senado. Os 2 mais votados vão ocupar as vagas. Então, nas pesquisas hoje, são mostrados, em primeiro lugar, o Nelsinho Trati, que me parece ter já uma cadeira assegurada. E no segundo lugar, tem vários disputando com possibilidades. O Moca, Zeca do PT, e esse aparecimento, súbito aparecimento, do Delcílio do Amaral, que já está no 4º lugar nas pesquisas, se aproximando já do empate técnico com os demais concorrentes da segunda vaga, já que a primeira está, segundo as pesquisas, assegurada para o PTB do Nelsinho Trati. A entrevista de hoje vai ser com o ex-governador, candidato a senador do PT, Zeca do PT, depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras.
Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Teve uma pesquisa nova aí, né? Está na página 4 aqui do pesquisa. Bolsonaro e Haddad empatam. Pesquisa da CNT, Confederação Nacional do Transporte, publicada ontem e hoje, divulgada ontem, publicada ontem nos sites e hoje nos jornais impressos. Pela primeira vez, os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, aparecem tecnicamente empatados na corrida presidencial, conforme os resultados da pesquisa MDA, do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte. O levantamento divulgado mostra Bolsonaro com 28,2% de intenções de voto e Haddad com 25,2% da preferência. A margem de erro é de 2,2%. Tal. Agora, tudo leva a crer que o segundo turno, que vai haver segundo turno, será entre o Bolsonaro e o Haddad. A mim, né, não agrada nenhuma das duas opções. Nenhuma das opções. Desde o começo, quem tem me acompanhado aqui, aliás, eu tenho sido até alvo de muitas críticas, porque acho que eu estou em cima do muro, a direita acha que eu estou em cima do muro e a esquerda acha que eu estou em cima do muro, porque tem que ser direita ou tem que ser esquerda. E eu, desde a gênese desta campanha eleitoral, que eu tenho manifestado uma preocupação com o populismo, tanto de esquerda como populismo de direita. Populismo de esquerda do Lula e companhia, e o populismo de direita do Bolsonaro e seus militantes do seu partido, o integrante da sua religião, porque o bolsonarismo nesta eleição virou uma verdadeira seita. Seita que não aceita a outra. Como a esquerda não aceita a direita, então, o que eu sempre defendi, um candidato de centro. Porque o centro, ele demarca o equilíbrio. Ah, mas esses centristas nunca deram um jeito e tal. Quem vai dar jeito é a direita, ou quem vai deixar de dar jeito é a esquerda. Eu concordo com muita coisa da direita e concordo com muita coisa da esquerda. Acho que o governo democrático você faz exatamente misturando interesses de esquerda e interesses de direita, fazendo um balanço, contrabalançando aí. Por exemplo, uma coisa que eu concordo da direita, a estabilidade econômica. Estabilidade econômica é uma proposta de direita que trata da redução do Estado e que eu concordo, acho plenamente natural. Como concordo hoje com algumas privatizações, com um programa de privatização sério e tal. Concordo com a esquerda, por exemplo, nas políticas sociais, como o Bolsa Família. Eu concordo com o Bolsa Família. Mas não é apenas o Sérgio Cruz que concorda, não.
Todos concordam. Quem não concorda, engole. Por exemplo, o pessoal da direita abomina a Bolsa Família, porque acha que a Bolsa Família é paternalista, é para comprar voto, tal. Mas não tem nenhum candidato da direita, até agora, que tenha dito que vai acabar com a Bolsa Família. Inclusive o Bolsonaro, entrevistado muito recentemente, antes das facadas, ele foi claro e objetivo, que não só vai manter o Bolsa Família, como vai ampliar o Bolsa Família. Então, neste ponto eu penso igual o Bolsonaro. Manter propostas de direita que não agridam a democracia e propostas de esquerda que não excluam as classes menos favorecidas. É assim que eu defendo. Agora, o que eu defendo é que o Bolsonaro também defende, é o que o Haddad também defende. Mas se criou aqui a esquerda tendo como propaganda a pena de morte que a direita defende, a pena de morte, a revogação do Estatuto do Desarmamento, como se isso fosse resolver os problemas econômicos e sociais do país. Não tem nada a ver andar armado, desarmado com problema social, problema econômico. Não tem nada a ver pena de morte com a economia. Mas a esquerda, né, se junta nisso aí, não pode. Não tem nada a ver as preferências pessoais do senhor Bolsonaro com relação à mulher, com relação ao negro, com relação ao índio. Até porque o Bolsonaro é um político que exerce com tranquilidade uma função de defender por interesse próprio, interesses da direita. Mas que não é o representante da direita. Até porque, do ponto de vista ideológico, ele não tem muita consistência. Ele tem um discurso que é o discurso que agrada, que atende, né, à direita, mas não é um direitista. É um homem que já falou que vai respeitar o 13º salário, e está escrito que ele falou. O que ele falou como deputado federal há 10, 20 anos atrás, não tem muito a ver com o pensamento de hoje, que ele vai ter que moldar para governar se for eleito. Porque se ele estiver achando que o exército vai intervir para mandar prender os oposicionistas para facilitar o governo dele, que o exército vai dar cobertura para ele ser ditador, ele está completamente enganado. O exército brasileiro não vai aplicar golpe de Estado para favorecer nenhum tipo de político. Ele não vai, porque se fosse já teria feito. Já teve chance, oportunidade de fazer e não fez. Então não vai. E a direita se prende na história do Brasil com Venezuela, Brasil, Cuba, comunismo no Brasil, um troço totalmente superado. O Brasil jamais vai ser a Venezuela. Seja qual for o governo. O Brasil jamais vai ser uma Cuba. Seja qual for o governo, o Brasil jamais será um país comunista. Por mais que a direita propague essa possibilidade, não tem possibilidade de ser um país comunista. Aliás,
Daqui para frente, nenhum país vai ser comunista. Os próprios países comunistas estão revertendo essa. Cuba está Venezuela reavaliando. A China, que é o maior país comunista do mundo, é também um dos maiores países capitalistas do mundo. Está misturando, né? Por quê? Porque o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Por que ia dar certo no Brasil? Então essa guerra ideológica entre esquerda e direita brasileira são, como diz o general Mourão, são jabuticabas brasileiras. Porque não tem nenhum sentido ideológico. Não tem nada ideológico na luta. Eu não vejo nada ideologia, porque a direita que defende esse projeto, a esquerda que defende esse projeto, eu não vejo. Até porque os candidatos de direita defendem proposta de esquerda. Os candidatos de esquerda defendem proposta de direita. Essa história da parceria público-privada, da privatização de estradas, como concessão de estradas, tudo é coisa de direita, que a esquerda está certa e vai fazer, e está fazendo, e fez. Então não vejo nenhuma razão para essa guerra ideológica no Brasil. É por isso que eu não participo dessa guerra. Eu acho ela um tanto quanto absurda e hipócrita. Não vejo direita e esquerda, direita. É claro que tem o respeito à esquerda, o respeito à direita. Mas essa direita brasileira, esta esquerda brasileira, estão sendo movidas hoje, com um interesse único, interesse eleitoral. A esquerda radicalizando para juntar todos os esquerdistas de um lado, e a direita a mesma coisa. Não vejo função ideológica. Se alguém estiver vendo isso aí, eu não vejo. Bem, mas vamos à entrevista do dia. Participa da entrevista Carmen Sestari, Benhur Ferreira e Marcos Faria. O entrevistado de hoje é o deputado federal, candidato ao Senado, Zeca do PT. Nesta manhã de segunda-feira, o nosso convidado, ele é deputado federal, candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando do José Orcílio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, a quem agradeço a presença e pergunto: candidato, por que o senhor quer ser senador da República? Diga aí ao nosso eleitor o que o credencia a representar o povo sul-mato-grossense. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, a satisfação é minha. Cumprimentar você, cumprimentar Benhur, cumprimentar os ouvintes da tribuna, dizer da satisfação de estar aqui. Antes de tudo, antes de responder a tua pergunta objetivamente, cumprimentar as mulheres. Foram para a rua. Ontem nas ruas de Campo Grande, do Brasil, tinha muito mais mulher do que carro. Aliás, a fotografia do Correio do Estado expressa bem isso. O Correio do Estado está de parabéns, eu que não gosto do Correio, né? Olha uma passeata e outra. Uma passeata de carro. De preferência aquelas Range Rover, não sei o que, uns carros que não sei nem falar o nome. Outra era gente, era massa, indignada com a postura de ódio, de intolerância, de preconceito do tal do coiso, né? O Brasil inteiro foi tomada de gente gritando, ele não. Então eu queria cumprimentar essas guerreiras que lutam por cidadania, por dignidade. Por que eu quero ser candidato? Muita gente me pergunta, Marquinhos: ô Zeca, você quer ser candidato por vaidade? Você já foi deputado estadual, 8 anos, tive o orgulho de conviver com o Benhur, 4. Daí você e o Benhur, né, nós dois ganhamos a eleição, nos tomaram na mão grande de prefeito em 96. Depois foi governador 8 anos, arrumou esse estado que estava falido moral, financeiro, administrativamente. Depois você parou 6 anos, quando todo mundo achava que você ia ser senador. Aí você vira vereador mais votado até hoje de Campo Grande, com 13.010 votos. E hoje eu sou deputado federal mais votado da história do Estado e o 4º mais votado proporcionalmente do Brasil. Certo. Com esse currículo, por quê? Primeiro, porque eu acho que me capacitei. Experiência suficiente para contribuir numa hora delicada de crise econômica imposta pelo golpe que derrubou a mulher legitimamente eleita. Quero ajudar a enterrar
todo esse estrume, não tem outra definição, esse estrume de medidas tomadas pelos golpistas para entregar o patrimônio nacional. Está aí a privatização da Petrobras, olha que loucura, isso é soberania, da Embraer Tecnologia, exclusivamente nossa, entregando para a Boeing e outras coisas mais para a gente não perder tempo. Agora falando na privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, quero enterrar isso tudo, vamos ter que fazer um grande debate, anular a reforma trabalhista que acabou, que rasgou a CLT construída por Getúlio há 80 anos atrás, que terceirizou, precarizou a mão de obra. Esses dias, bem, foi inaugurado em São Paulo uma agência sem bancário do Banco do Brasil. Você sabe que eu sou do Banco do Brasil. Por quê? Porque não tem mais concurso. O banco pega a empresa que está intermediando, por isso precarizou, diz assim, manda 10 bancários e 5 bancárias, 10 funcionários e 5 funcionários para essa agência. Não serviu, está grávida? Devolve lá. Como bagaço, devolve e traz outra. Não se tem mais nenhuma garantia do trabalho. E assim vai ser nas escolas, assim vai ser servidor público. Eu quero ajudar a enterrar isso tudo. Segundo, eu quero ser a voz, Marquinhos, no Senado Federal, daqueles que nesse estado aqui nunca tiveram voz. Os índios, os negros quilombolas, com quem eu convivo quase que diariamente, os lutadores da reforma agrária, o trabalhador de carteira assinada, o trabalhador da atividade informal, funcionário público que pesa sobre si toda essa descarga de coisa para penalizar cada vez mais os mais pobres. Quero ser o representante do comerciante, micro, pequeno, médio comerciante, empresário da cidade do campo. Esse setor eu quero representar. E terceiro, eu quero fazer um grande debate, Marquinhos, Benhur. Eu quero discutir reformas reformas estruturais, sem as quais esse Brasil não sai do atoleiro. 2, particularmente, para a gente ganhar tempo, sei que meu tempo é pouco. Uma, a reforma tributária. No Brasil, quem paga imposto é pobre. Quanto mais pobre, mais penalizado com o tal do ICMS, que tributa ao consumo. Então, 1 quilo de arroz para um cara que ganha um salário mínimo é pesado. Segundo o IPEA, e vocês sabem o que é o IPEA, o pequeno trabalhador de carteira assinada de salário mínimo chega a pagar quase 50% de imposto sobre o ICMS, sobre o consumo, sobre o que ele come. O imposto de renda, imagino que você, Benhur, nós estamos aqui, na média de 27,5%, que é o limite. A elite brasileira paga 6%. Por quê? Porque o senhor Fernando Henrique, quando presidente, isentou de tributação do imposto de renda ganhos de capital, ganhos sobre aplicação financeira, ganhos sobre dividendos de ações. Essa gente não paga. Você está com o teu carro ali fora, Marquinhos, você paga o IPVA, senão te prendem. A elite que está no Rio, falando da elite, não paga IPVA sobre o jatinho, sobre o helicóptero, sobre o iate de 30 milhões que está no mar. Nós precisamos inverter essa lógica, desonerar os pequenos e tributar fortemente os grandes, como faz a Europa, como faz os Estados Unidos. Sabe quanto que cobram lá? 45% sobre a grande fortuna, a grande herança. Sabe quanto que cobra aqui, Marquinhos? 4%. Então nós temos que fazer uma reforma tributária para permitir esse Brasil crescer. Segundo, repensar a estrutura do sistema financeiro. Estão roubando do Brasil a oportunidade do crescimento, concentrada em 3 bancos, Bradesco, Itaú e Banco Santander. Eu fui dirigente do sindicato dos bancários, conheci bem lá. Eu andava aqui, tinha 100 bancos, hoje tem 3. O lucro dos bancos no Brasil é uma excrescência, uma vergonha, uma aberração, uma estupidez. Eles têm vergonha até de divulgar, por isso que divulgam trimestralmente. Por quê? Porque a taxa básica, a Selic, você é um homem inteligente que nos escuta também, a Selic, que é a taxa básica imposta pelo Banco Central, é 6,5%. Sabe quanto que está a taxa de um cartão de crédito? 300%. Não tem quem aguenta. Não financia a produção, a micro, pequena empresa, não financia a geração de emprego. Sabe quanto que é a taxa básica nos Estados Unidos? 1,5%, Benhur. Sabe qual que é a taxa básica, a taxa limite autorizada para os bancos praticar? 2,5%. Aqui tem 3 bancos e querem acabar com o Banco do Brasil e com a Caixa. Lá nos Estados Unidos tem 400. Grande maioria cooperativas de crédito que fomentam o micro, pequeno, que faz crescer.
Por essas razões, eu quero ser senador da República. Governador Zeca, deputado Zeca, trazendo um debate para o plano regional. Essa parte de infraestrutura, quando você foi governador, você tinha esse debate a respeito do Pacífico. Muita gente achava que era louco. Então, o que puder falar sobre isso e também sobre a questão faixa de fronteira. Claro. Esses dois tópicos que aparecem. Fiz um debate muito interessante, Benhur, sobre isso. Cheguei ontem de viagem, andando pela costa leste. Esse estado tem uma localização geográfica fantástica. De um lado, o Paranazão, do outro lado, o Paraguai. A hidrovia Paraná-Paraguai tem que ser melhor aproveitada. Há 20 anos atrás, quando comecei governador, nós temos que sair para o Pacífico. O Zeca está falando besteira, o Zeca é louco. Sabe o que significa sair para o Pacífico? Para o Porto de Iquique? Encurtar em 7.500 quilômetros a distância para o mercado asiático. 15 dias de alto mar. E graças a Deus, este ano nós aprovamos, aliás, o ano passado, no orçamento da União, 60 milhões para começar a fazer a ponte, está sendo licitado sobre o Rio Paraguai, e o Paraguai licitou e está começando o asfalto da barranca do Rio Paraguai até os Menonitas alemães a 280 quilômetros do Chaco Paraguaio. Isso em termos de economia, de frete, de tudo, além de nos permitir competitivamente acessar um mercado que tem quase 3 bilhões de pessoas que precisam de proteína animal e vegetal. Tanto é verdade que o lugar onde eu nasci, Heitor Ipicó, se conhece meus irmãos, o antigo saladeiro, a charqueada, meu pai era capataz, foi vendido agora por 4 milhões e meio, era um hotel chamado Saladeiro Cue, para um grupo argentino, instalando lá uma estrutura moderna, a portuária para líquido, para grãos, para derivados, para exportação. E ao lado tem um outro hotel, Camalote, também vendido para um terceiro grupo. Vai explodir do ponto de vista da economia. Essa é a alternativa. Nós temos que aproveitar a nossa localização geográfica. E com relação à fronteira, eu vivo pescando, sabe que eu sou pescador. Eu e Dona Gilda. Muitas vezes, bicho, à noite nós estamos lá, passa um navio, passa um navio fantasma. Falo pro piloto, que porra que é esse navio aí? Por isso é droga que está indo. Temos que botar o exército brasileiro. Quantos mil homens o exército tem aqui? Fazendo nada. Vamos ser sinceros. Soberania. Isso é soberania. Isso é soberania. Eu quero fazer esse debate no Congresso Nacional. Vamos aproveitar o preparo das nossas Forças Armadas, ao invés de gastar 1 bilhão, 2 bilhões no Rio de Janeiro, para procurar o narcotráfico que já entrou e que ninguém mais acha, tem que evitar entrar na fronteira. Bota o batalhão, a brigada de Dourados, de Ponta Porã, de Campo Grande, milhares de homens para vigiar a fronteira. Só a Polícia Federal, só a DOF é insuficiente. Bem, nós estamos conversando aqui com o candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, o Zeca do PT. Candidato, nós temos aí, hoje se discute no país, saúde, segurança e educação. Eleito senador da República, como ajudar nesses 3 setores que, na maioria das vezes, todos os estados, inclusive o país, reclama muito dessa situação? Primeiro, discutir o que o Brasil gasta com pagamento da dívida interna. 50% da arrecadação brasileira para pagar banco, para pagar banqueiro. Segundo, buscar mecanismos com reformas estruturais para desconcentrar a riqueza. Você sabia, quem está nos escutando, vocês sabiam que seis famílias brasileiras detêm uma riqueza maior que 100 milhões de brasileiros? Os 3 donos da Ambev, a família Roberto Marinho, a família do Antônio Emílio de Moraes, a família dono do Safra, e o Antônio Emílio, já falei, 6 famílias, 6 detêm uma riqueza maior que 100 milhões de brasileiros. Você sabia que 1% dos fazendeiros mais ricos, poderosos, tem um bando de reacionário, por sinal, tem 49,5% das terras agricultáveis? Aí o índio, que é canalha, quando reivindica a sua terra historicamente, legitimamente sua, o negro quilombola, que é o bandido, o sem terra, que é um pedaço de chão para produzir alimento que a gente consome na cidade, 70% daquilo que nós consumimos na cidade vem da agricultura familiar. Essas coisas têm que ser rediscutidas. Tem que ser discutida sob pena do Brasil não avançar. Mas você é contra o rico? Não. Eu quero um Brasil mais justo, que dê dignidade, cidadania, oportunidade a todos, que é o Brasil que Lula estava construindo. Por que Lula está preso? Tem alguma prova? A Constituição diz que o ônus da prova cabe a quem acusa. Qual é a acusação que faz a Lula, dono do triplex? O que caracteriza uma propriedade? A escritura. Não está em nome dele.
A posse, o domínio também não está. Mesmo assim, condenado a 32, sei lá quantos anos de cadeia. Não sei lá quanto, não interessa. Para quê? 12 anos e um mês. Para não deixar de disputar, porque se até preso, sabe que preso ele ganhava a eleição. Por que a turma do Temer está tudo solto? A turma do PSDB está tudo solta? Essa questão é nós contra eles. É nós. É nós. Porque a sociedade brasileira sai de classe. Isso é histórico. Desde quando o mundo é mundo. De um lado, aqueles que, não tendo nada, vendem o trabalho para poder sobreviver. Que é um salário mais digno. Quem que aumentou o salário no Brasil? Você sabe quanto que era o salário mínimo quando o Lula assumiu? 86 dólares. Sabe com quanto que o Lula deixou? 350. Sabe o que significou isso? Dinheiro no bolso do peão, que passou a consumir mais. Para atender essa demanda do consumo, o comércio teve que contratar mais gente. E, de outro lado, exigir da indústria maior celeridade na produção. Para atender isso, a indústria teve que contratar mais gente. Contratando mais gente é mais massa salarial. É mais consumo, é mais indústria. É o chamado círculo virtuoso da economia. Mais salário, mais consumo, mais produção, mais emprego, mais salário. Acabou isso no Brasil. Eu tive na feira esses dias da Copa Vila, irmão. Não tinha ninguém. Aquilo era lotado que se não andava. Eu perguntei para a feira, dona, por que a feira está vazia? Por causa do friozinho? Falou, não, Zeca. Não, acabou o dinheiro, meu querido. Tinha umas 20 pessoas na feira. Falou, você vê aquela porta ali? Eu tinha uma pizzaria ali, vendia 200 pizzas. Eu fechei porque ninguém mais compra. Nós temos que mudar essa realidade. E essa realidade é um projeto popular que Haddad e Lula e nós defendemos. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem, sim, vários nomes, né, do PSDB que deveriam estar... ter sido punidos e estão com o processo, está demorando demais, né? A gente tem nomes também do MDB, tem nomes de vários partidos e outros tantos que já foram condenados, inclusive até cumprindo pena. Quando o senhor fala, né, da condenação do ex-presidente Lula, falta provas e tudo mais, como é que se explica? Eu sei que isso não é assunto, mas como o senhor tocou, eu gostaria só de poder oferecer aos ouvintes essa discussão. Como é que o senhor explica? O ex-presidente Lula era um homem que tinha tudo sob seu comando. Tanto é que ele é o nome do PT. Tanto é que ele é o nome do PT, que ele é uma pessoa que fez sim a transferência de votos para Haddad, isso está confirmado, né? E que sempre que perguntado, ele não sabia de absolutamente nada. Ele sempre foi um homem que sempre trouxe tudo sob seu comando. Né? Como é que se explica? Você acha que o presidente sabe de tudo, Carmen? Eu fui governador há 8 anos. Você não pode saber de tudo que está acontecendo em cada uma das secretarias, em cada uma das... Você sabe que eu fui... Tudo eu acho que não, mas assim, mas a produzir... Claro. Você sabe que Odebrecht, Petrobras... Mas tem alguma coisa concreta disso? Ele já foi desonerado, já foi aliviado, porque o próprio Moro, que é a autoridade máxima do judiciário brasileiro, o ditador, o próprio Moro reconhece que na relação com a Petrobras, com sei o que, não tem nada. Eu fui vítima disso, querida Carmen. Sim. Quando eu saí do governo, uma moça que depois declarou em juízo, não, eu gravei para ganhar um dinheiro. Entregou para aquele canalha do Adair Martins, que morreu, que entregou para o Ministério Público, não sei que cargas d'água, meteu 12 ações com o mesmo objeto para me incriminar. O juiz viu aquilo, falou, não tem prova. Mandou arquivar, eles recorreram, olha a situação que me criou. Não estou falando do Lula. O Brasil tem que voltar ao leito da normalidade jurídica. Tem que ser condenado depois de todo o processo formal andar. Olha o André, meu adversário, mas tem que ser justo. O André está preso há mais de 60 dias com o filho. Nem denúncia formal tem, querida. É justo? Não é. Nós temos que botar uma tranca no Ministério Público, querida. Olha a história do Reinaldo, meu adversário. Prende um filho, 14 pessoas, para coibir que podem desaparecer com prova. 1 ano e meio de processo. Você acha que se tinha alguma prova não queimaram? Ninguém é bobo, pô. Tem uma perseguição brutal, no sentido de criminalizar a política e os políticos. André, Reinaldo, eu, Lula, um monte de gente tem sido vítima disso. Bem, o senhor fala, candidato Zeca do PT, com relação aos impostos, e também fala do governo Temer. O Temer, que foi escolhido pelo seu partido, o Partido dos Trabalhadores. E com relação aos impostos, vocês ficaram quase 12 anos e não conseguiram mexer com relação ao imposto, principalmente quando o senhor fala aí, olha,
Tem gente que tem iate de 30 milhões e que não paga. Rapaz, você não imagina o poderio dessa gente. A grana é poder, Marquinhos, você sabe. Pela primeira vez eu fui deputado estadual, governador, vereador, sou deputado federal. Rapaz, a bancada, tal da bancada BBB, bala, Bíblia e boi, é uma coisa fenomenal. Os partidos progressistas têm 120 votos, PT, PCdoB, PSOL, setores do MDB, do próprio PSB, enfim. Nós perdemos todas. Discutir gênero, discutir terra quilombola, discutir terra indígena, discutir reforma agrária, agricultura familiar, a questão da mulher, rapaz, é crime. Eu pertencia a uma comissão chamada Agricultura, Desenvolvimento, não sei o que tratava isso aí fora. Eu falei, não, isso aqui deixa a gente louco. Agora estou numa comissão no Senado, espero que seja mais leve para poder fazer esse grande debate que eu quero. Mas o poder deles, por isso que nós estamos insistindo, e Lula tem insistido, vamos eleger parlamentares para o Congresso, deputado federal e senador do campo progressista. E como é que está essa aproximação dos candidatos? E aí vamos falar da sua candidatura, né? Já é deputado federal, mas é candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, conversando com a população, mesmo com todas essas denúncias. E não estou dizendo denúncia contra o PT, denúncia contra vários partidos políticos, desgastando o próprio político. Como é que está hoje a conversa com o eleitor? Pode até ter gente, com toda a humildade, eu estou te falando para quem nos escuta, pode até ter candidato político que faça rua igual eu, mas mais não. Eu cheguei ontem de viagem, comecei quarta, Camapuã, Costa Rica, Chapadão, Cacilândia, Paranaíba, Aparecida, Selvíria, Três Lagoas, e ontem fizemos Água Clara e Ribas, um temporal danado. Gente, as pessoas procuram para tirar fotografia, para pegar o papel. Cadê Lula? Cadê Lula? Cadê Lula? Onde que está Lula? Nós queremos Lula. Eu voto no Lula preso. Mas por que a senhora insiste com Lula? Porque na época do Lula eu era feliz. Eu tinha salário, eu tinha emprego. Eu podia, final de semana, seu Zeca, isso lá em Cacilândia, comprar 2 quilos de costela, 3 quilos, fazer um churrasquinho. Eu comprei o carro, seu Zeca, na época do Lula, financiei lá em 50 vezes. Comprei, cadê teu carro? Tá bonitinho, só que tá guardado, não tem mais dinheiro para gasolina. Dobrou o preço da gasolina. Esse sentimento, saudade, Marquinhos, para me definir claramente, saudade. Saudade do governo do PT, saudade do Lula, saudade de nós todos. Bem, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Tem aí praticamente uma semana para as eleições. Agora, efetivamente... São 2, lembrando aí o nosso eleitor, o nosso ouvinte, que são 2 votos para o Senado. Eu gostaria de deixar o microfone por um minuto à disposição. Primeiro, agradecer a vocês aqui da FM Capital, o teu programa, agradecer a Carmen, o Benhur, que agora há pouco estava aqui. Então, claro que vocês são pessoas inteligentes e sabem o papel extraordinariamente rico e importante que vocês prestam à democracia, quando permite a todas as correntes de ideia a oportunidade de falar, o poderio que essa rádio tem, falar para o povo, e que o povo lá do outro lado, escutando todas as ideias, todas as propostas, faça o melhor juízo e escolha o melhor candidato. Primeiro isso. Segundo, insistir numa coisa que me preocupa. Muita gente se acostumou a votar em mim no 13. Eu sei que eu fui governador com 13, prefeito com 13, 13. Eu não sou mais 13. Sou 133. Segundo, são 2 senadores. Escolha o outro. Vota, vamos exercitar. O poder do voto, eu tenho falado assim, é a revolução, né? Democrática. Eu que decido. Naquele dia 7, eu, Carmen, você, todo mundo, o rico, o pobre, o negro, o branco, o índio, estamos igualzinho. Vale um voto. Com esse voto, nós vamos decidir o que nós queremos nos próximos 4 anos para o Brasil, para o Estado, para a cidade, para a nossa família, para o nosso emprego. Escolha. E eu quero ter a confiança do teu voto, porque eu quero ser senador com a experiência que eu tenho para contribuir com um grande debate no país. Obrigado pela oportunidade. Boa semana a todos que nos escutam. Conversamos aqui com o candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, o Zeca do PT, a quem agradeço, desejando uma boa semana.